Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Senhores, boa tarde. Nós vamos concluir agora a sessão de manhã, os processos que estavam voltados na sessão de manhã, tá certo? Nós paramos no item 66. O processo 66 é o de número 10768-007-052/2010-79. O recorrente, Alessia Calçados, militar da EPP, interessado em Fazenda Nacional. O relator desse processo sou eu também, tá ok? Então, peguem aí o processo para a gente fazer a apresentação para os senhores. É mais um caso de exclusão do Simples Nacional, também questão de existência de débitos. As argumentações do contribuinte, nesse caso, são mais abrangentes que no anterior. Ele questiona o ato que dá legitimidade ao fisco excluir do Simples Nacional pela existência de débitos. Então, ele alega que a lei complementar 123, ela trata da vedação à opção, e não trataria da exclusão. Esse é um dos pontos, é matéria de direito que ele alega. Então, ele diz que há também um erro na decisão de primeira instância quando trata de quem renúncia à instância administrativa em questão de uma ação judicial que ele tem mandado de segurança. Ele argumenta que efetuou o parcelamento. O parcelamento nós vamos analisar. Então, são três questões básicas aqui, tá certo? Bom, a origem é a exclusão do Simples Nacional por tem débitos, e ele alega qual seria o ato que daria legitimidade, é isso, tá ok? Ele acha que não há renúncia à instância administrativa e que ele parcelou os débitos. Se os senhores me permitirem, eu vou passar direto para o voto, tá ok? Bom, o recurso é tempestivo, etc, etc. A recorrente alega de início que são inaplicáveis as normas tributárias constantes do ADE em questão, pois entende que a Lei Complementar 123 de 2006 refere-se à vedação ao ingresso do Simples Nacional e não à permanência da empresa no referido sistema de tributação simplificado. Vejamos desde logo o que dispõe a Lei Complementar 123, tá certo? Então, aqui eu transcrevi basicamente os três artigos que embasam essa hipótese de exclusão, tá certo? O artigo 17 não poderão recolher os impostos e contribuições quem possua débitos, está no inciso 5. O artigo 29, a exclusão de ofício de empresas optantes pelo Simples Nacional dá-se-á quando? Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória. E o artigo 30, a exclusão do Simples Nacional mediante comunicação das empresas dá-se-á por opção ou obrigatoriamente quando as incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nessa lei complementar. Então, você nota que os três artigos, eles se casam, tá certo? Não pode aplicar quem tem débito, tá certo? Quem tem hipótese de exclusão tem que comunicar a exclusão e que, se não fizer a exclusão, a comunicação é obrigatória, tá entendendo? Como no inciso 2 do artigo 30. Obrigatoriamente quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação. E uma das situações de vedação é exatamente a existência de débitos. Como se pode observar, uma das causas impeditivas para que a pessoa jurídica possa recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional é a existência de débitos tributários, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Artigo 17, inciso 5. O artigo 30 determina que a exclusão deve se dar obrigatoriamente por comunicação quando a ME ou a EPP incorrer em qualquer das situações de vedação, que é o artigo 30, inciso 2. Por sua vez, o artigo 29, inciso 1, determina que a exclusão seja efetuada de ofício, quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, que era o que ele era para ter feito, pela existência de débito. Dada a literalidade dos dispositivos citados, resta facilmente demonstrada a correção da exclusão do Simples Nacional, constante no ADE e litígio. São infundados, pois, os argumentos da defesa nesse aspecto. A recorrente também se surge contra a decisão de primeira instância, no que concerne a declaração de renúncia ou desistência do litígio nas instâncias administrativas, em decorrência de ingresso com ação judicial, mandado de segurança. Alega que o artigo da Lei de Execução Fiscal não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional, que trouxe em seu bojo o princípio da independência das instâncias, inclusive respeitando o princípio do contraditório e ampla defesa.
Também não há como acolher a tese da defendente. Primeiro, porque a citada lei ainda permanece em vigor, situação que obriga a sua observância pelos órgãos de julgamento administrativo por força do artigo 26A do Decreto 7065. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Segundo, a questão relacionada à renúncia à instância administrativa por opção pela via judicial já foi objeto de súmula CARF vinculante, a qual é de observância obrigatória não só para os membros desse colegiado, mas por todos os integrantes da estrutura da Receita Federal do Brasil. E aqui é a súmula 1, né? Importa renúncia a instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, onde se depor do lançamento de ofício com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial. Quanto ao mérito, argumenta que a empresa realizou o parcelamento de seu débito, no enquadramento da Lei 11.941, estando com sua situação liquidada e, por isso, com seu direito líquido e certo para ser reincluída na opção do Simples Nacional. Essa questão já foi muito bem esclarecida pelo Diorte de Guerra do Rio de Janeiro, ao se manifestar sobre o ofício tal da 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nesse mandato de segurança que nós acabamos de nos reportar. Observe-se que o parcelamento da Lei 11.941 de 2009 somente abrange débitos até a competência de outubro de 2008 e não abrange débitos tributários apurados na forma do Simples Nacional. Verifica-se ainda que o parcelamento de débitos apurado na forma do Simples Nacional somente se tornou possível com o advento da Lei Complementar 139, de 10 de 11 de 2011, o que não altera a situação do contribuinte em relação à exclusão. Por fim, quanto à possibilidade de reinclusão do contribuinte no Simples Nacional, após a regularização das pendências, a matéria refoge à área de competência dessa instância julgadora, devendo o contribuinte adotar os procedimentos específicos na legislação vigente sobre o assunto. De todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ou seja, a rigor, ele não questionou a desistência do débito, ele nem provou que parcelou regularmente, ele questionou mais questões de direito. Se já havia base legal para exclusão nessa situação, se a decisão que considerou renúncia à instância administrativa tinha base legal, ou que teria direito ao parcelamento, tá certo? Por isso, eu não tenho outra alternativa senão negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, a palavra está com os senhores para dúvidas, esclarecimentos e debates. Doutora Bárbara, está com a palavra, né? Não, só para complementar, com relação ao primeiro argumento dele, a Lei Complementar 123, ela determina que o comitê gestor vai regulamentar a questão da opção, da exclusão e de outras coisas, né, e de outros movimentos, de fiscalização, arrecadação, etc. E aí, o comitê gestor, ele tem, sim, resoluções tratando que deve, sim, ser excluído em caso de débito, né? Então, acho que... Perfeito. Então, eu não coloquei, Bárbara, porque ele questionou muito a legalidade. Eu acho que da própria lei complementar também existe. Mas esse seu linha de raciocínio está perfeita também, tá certo? Ok, deixa eu ver mais alguém. A Gisele quer falar também. Diga, doutora Gisele. Estava dando uma folhada no processo. Realmente, o contribuinte ele não traz nenhuma prova do contrário, nem da composição de parcelamento, nem absolutamente nada. Eu vi que o ADE também foi instruído com os débitos, ou seja, foram cumpridas as formalidades, né, para o ato declaratório, que é sempre um ponto que me chama atenção, né, se o contribuinte realmente teve clareza em todo o procedimento. Eu vi que o objeto do mandado de segurança também coincide, né, então há uma concomitância que o presidente coloca aqui e, de certa forma, está bem evidenciado.
Por outro lado, os argumentos são bem retóricos mesmo, tá? Então eu tô bem tranquila, assim, não tenho dúvidas. É mais para colocar que eu também fui folheando e para que os outros também, caso entendam. Ok, senhores, alguém mais quer comentar? Posso passar para a votação? Doutor Neilson. Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Doutor Alexandre. Acompanho também, presidente. Doutor Efigênio. Acompanho, presidente. Doutor Jefferson. Acompanho, presidente. E doutora Bárbara. Acompanho, presidente. Ok, gente, obrigado. Ficou da seguinte forma. Acordo os membros do colegiado para unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. O processo seguinte é o item 67 da pauta. É isso mesmo, né? Eu acho que é o último da pauta da manhã. É o 10.380, 724, 610/2010-17. O recorrente é GR Indústria e Comércio de Roupas e Acessórios Limitada, microempresa. Vou passar o relator também, sou eu, está sob minha responsabilidade, deixo aqui explicar para os senhores o que aconteceu. Mais uma vez, Simples Nacional, exclusão, existência de débitos. Ele alega que efetuou o parcelamento de débitos, tá certo? Ele diz que o parcelamento que ele tinha anteriormente foi cancelado indevidamente. Então, a questão basicamente é essa, débito e essa existência de um parcelamento. Se não me falha a memória, o cerne da questão vai ser identificar o que foi que aconteceu com esse parcelamento. Tá ok? Então, eu vou, com a autorização dos senhores, eu vou passar para o voto, tá ok? Recurso tempestivo, etc, etc. Discute-se a exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir da emissão do ato declaratório executivo da DRF de Limeira, número tal de 2008. A decisão de primeira instância manteve os efeitos do ADE, com base no argumento que os débitos inscritos em dívida ativa, inscrição número tal, somente foram parcelados em 4 de dezembro de 2009, fora do prazo limite estabelecido pelo artigo 3º do ADE para a regularização das pendências, que expirou em 16 de outubro de 2008. Então, essas são as datas iniciais. Ele tinha um prazo para regularizar até 16 de outubro de 2008, e a DRJ diz que ela só regularizou a partir de 4 de dezembro de 2009. A recorrente assevera que tal entendimento não condiz com a realidade dos fatos. Destaca que o parcelamento foi requerido sob a égide da 11.941, que na prática previa que os débitos inclusos no refis poderiam ser objeto de novo parcelamento, pelos valores então remanescentes. Documentos 1 e 2, recibos do pedido e da consolidação do parcelamento. Esse parcelamento anterior, com base no refis, foi devidamente cancelado, uma vez que o motivo que o ensejou não está regular com suas obrigações fundiárias, o FGTS era incorreto. Tais obrigações teriam sido recolhidas nos respectivos prazos de vencimento, conforme restaria provado no extrato de pendências, documento 2, e prova de recolhimentos, documentos 3 a 14. De início, é importante esclarecer que, embora a recorrente faça referência aos documentos 1, 12 e 3 a 14, não se consegue identificar nos autos quais documentos correspondem a esta numeração. De qualquer forma, a partir dos documentos constantes do processo, é possível se chegar às seguintes conclusões. Vamos lá. Os débitos que justificaram a exclusão do Simples Nacional foram os seguintes, tá? Os tratos da folha 18, tá certo? Débitos previdenciários e tem um débito na Procuradoria da Fazenda Nacional. Conforme extrato as folha 67, após o prazo para a regularização de pendências, ainda permaneceram abertos débitos no âmbito da Procuradoria, aqui esse débito aqui constar. E esse foi o motivo, obviamente, do indeferimento, da exclusão. O extrato, as folhas 74, indica que a inscrição em dívida ativa ocorreu em 7 de julho de 2008. Esse detalhe é importante. Sendo objeto de parcelamento especial em 4 de dezembro de 2009. Pessoal, o que aconteceu é o seguinte, eu vou mostrar para os senhores, eu já me lembrei um pouco desse processo. Ele tinha um parcelamento que foi cancelado em janeiro de 2008. Aí ele questionou o cancelamento.
Não teve sucesso. Em julho de 2008, os débitos dele foram inscritos em dívida ativa. Se não me falha a memória, em setembro desse mesmo ano, ele foi excluído do Simples e regularizei o prazo até outubro de 2008. O que foi que aconteceu? Somente em 4 de dezembro de 2009 é que ele reparcelou os débitos. Então, entre janeiro de 2008 e 4 de dezembro de 2009, ele estava com os débitos em aberto e isso justificou o ato de exclusão em setembro. E é exatamente o que nós vemos aqui, está entendendo? Ó, dia 7 de julho, no extrato aqui da folha seguinte, 7 de julho de 2008, o débito foi inscrito em dívida ativa. Com efeito, os dados apontados demonstram que a regularização dos débitos inscritos em dívida ativa somente ocorreu mais de um ano após o prazo fixado no ADE, 16 de outubro de 2008 e 4 de dezembro de 2009, respectivamente, o que corrobora com as conclusões do acordo de primeira instância. Mais uma vez eu repito, ó, os dados apurados demonstram que a regularização dos débitos eles foram inscritos em dívida ativa quando? 7 de julho de 2008, mas ele só regularizou em 4 de dezembro de 2009. A rigor, a recorrente não apresentou nenhum documento que pudesse demonstrar a invalidade dos extratos citados. Quanto às referências feitas pela defesa ao antigo parcelamento no refis, os documentos no processo demonstram que, efetivamente, o contribuinte possuía débitos, que foram objeto desse parcelamento especial, tendo sido rescindido por falta de cumprimento regular de obrigações junto ao FGTS. E aqui é o que demonstra o extrato. O incumbente ingressou com manifestação de conformidade contra esse ato de expulsão de 4 de dezembro de 2008, conforme petição anexa às folhas 20 e 21. Tá certo? Ocorre, entretanto, que a recorrente não apresentou o resultado da referida petição. Isso aí foi em dezembro de 2008, e o que aconteceu? Ele foi excluído em dezembro de 2007 e foi excluído em janeiro de 2008, foi rescindido esse parcelamento. Tudo leva a crer que não logrou êxito desta petição, uma vez que o parcelamento foi rescindido a partir de 1º de fevereiro de 2008, sendo os débitos inscritos em dívida ativa em 7 de julho de 2008, conforme já demonstrado. Ok? Então, ali, a partir de fevereiro de 2008, ele estava em cobrança final, que o parcelamento anterior tinha sido rescindido. Em julho de 2008, esse débito foi inscrito em dívida ativa. Em setembro de 2008, ele foi excluído do Simples, olha, bem depois do que isso, e ele só parcelou em 4 de dezembro de 2009. Por tais motivos, mantém os efeitos do ato declaratório executivo da DRF Limeira, de 22 de agosto de 2008. De todo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. A palavra agora está com o senhor. Presidente, só uma dúvida que eu fiquei. Você está no 68, certo? Você julgou o 67? Eu me perdi um pouco. Eu estava na mesma situação, depois que eu abri o 67. Eu também. Depois que eu não estava entendendo nada. Não foi julgado, não estava entendendo nada. Exatamente. Eu não estava. Aí depois que eu fui para o 68. Porque ele começou a ler, eu falei, gente, eu não sei onde ele está lendo. Aí, assim, eu não sei se... Mesma coisa, eu me perdi e fui no 68. Gente, eu acho que você pulou o 67. Então, eu vou manter a ordem. Eu vou cancelar a leitura que eu fiz agora, não tenho como voltar atrás, tá certo? Vamos passar para o processo 67, respeitar rigorosamente a pauta, tá ok? Desculpem, ficam várias telas, me calaram, quer dizer, nessas horas vocês podem gritar, eu não estou olhando. É que no primeiro momento a gente se sente, talvez que nós estamos perdidos, entendeu? Não, claro, a falha foi não. Eu acho que não há necessidade, não, já que a portaria nova permite antecipar a sessão, deixa que seja no mesmo dia. O presidente pode alterar a ordem da pauta. É que eu queria ver o processo, entendeu, Neudson? Eu fiquei perdida entre um e outro. Aí a gente só inverte a ordem da pauta. Depois do 68 a gente volta ao 67. Né? Vamos continuar, 68. Você está certo, Nilson? Eu posso terminando, né? Então, eu dou um tempo aos senhores, vamos voltar um pouco ao processo que nós estamos analisando, novamente corrigindo, é o processo 68, tá ok?
E eu vou dar um tempo para vocês analisarem o processo, e eu apenas vou fazer uma recapitulação. A exclusão dele foi por débitos. Ele não discute a existência dos débitos, ele discute o seguinte: olha, mas esses meus débitos estavam parcelados, ok? O que os extratos que eu mostrei ficaram comprovados? Ele tinha um parcelamento ainda até dezembro de 2007, que estava atrasado e foi rescindido, ele questionou, tá certo? Ele mostrou: olha, eu questionei. Só que em 1º de fevereiro de 2008, ele foi rescindido o parcelamento, 1º de fevereiro de 2008. Em julho de 2008, os débitos foram inscritos em dívida ativa, tá certo? Nesse período, não tem mais nenhum documento. Então, presumo que foi toda. Essa inscrição, em momento nenhum, foi cancelada. Quer dizer, se eu partisse da premissa que ele estava em parcelamento, essa inscrição poderia ter sido cancelada, tá ok? Então, em julho de 2008, ele foi inscrito em dívida ativa. Agosto de 2008, foi emitido o ato declaratório de exclusão. Ou seja, o ato declaratório de exclusão tomou como referência já a inscrição em dívida ativa. Esse débito inscrito em dívida ativa, ele comprova que parcelou no ano seguinte. Ou seja, no período do ato declaratório, me parece que está bem claro que ele estava com débitos em aberto. O que me parece claro também que no ano seguinte, em dezembro do ano seguinte, ele parcelou novamente. E que no ano anterior ele tinha um parcelamento que tinha rescindido, ok? Então, o cerne da questão gira nesse sentido aí. Deixo os senhores à vontade, plenamente, pesquisarem no processo. E estou à disposição para dúvidas, ok? Presidente, o ato de exclusão veio acompanhado também com a demonstração de inscrição, enfim, com o bonitinho, né? Pega o meu voto. Eu tô vendo. Tá bem direitinho, os apps de eu tô vendo as telas. Tá. Ele não questiona esse fato, ele questiona a questão do possível parcelamento, que ele não estaria considerando. Entendi. Ok. A questão do FGTS, ele diz que pagou, mas que a Caixa Econômica não... Na realidade, ele tinha um parcelamento anterior. Em 2007 foi rescindido, tá entendendo? Ele joga muito nessa questão. Ele fala em parcelamento, ele tinha. Só que em fevereiro de 2008, esse débito estava em aberto. E em julho de 2008 foi escrito em dívida ativa, tá entendendo? Aí foi excluído do Simples, com esse débito em dívida ativa, e no ano seguinte ele entra com outro parcelamento. Mas ele chegou a ser excluído desse primeiro parcelamento, formalmente? Ele até questionou, tem até a prova aqui que ele questiona, aqui, tá vendo? Eu juntei um extrato aqui, ó. Excluído do programa de recuperação fiscal Refis, pois está configurada a hipótese de exclusão, tal. Aí ele ingressou, ele questionou isso até na época, tá entendendo? Ó? Sou procurador-chefe da Procuradoria, tal, que foi excluído do Refis, tá entendendo? Aí, em fevereiro de 2008, ele ficou com débito em cobrança final. Aí, esse débito de fevereiro foi inscrito em julho. Aí, depois foi... Eu não pagava nada, né? Tem 9 páginas de débitos em aberto. É isso que eu fui ver. Não pagava nada mesmo. Paciência. Não me parece haver dúvidas nesse caso, sabe? Pelo menos na minha visão, né? Não, tudo bem, presidente. Era só para ter o tempo mesmo. Claro, e quando ocorrer isso, não vai livrar o menor problema, tá certo? A gente antecipou um item 68, deu tempo para os conselheiros na confusão que deu, e se vocês quiserem agora eu passo para a votação, tá ok? Doutor Nelson. Eu acompanho, senhor presidente. Doutora Gisele. Acompanho, presidente. Doutor Alain. Acompanho, presidente. Alexandre. Também acompanho, presidente. Gênio.
Com o relator, presidente. O Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Bárbara. Com o relator, presidente. Ok, senhores. Então, fica decidido da seguinte forma. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Mas agora vamos para o item... Deixa eu só voltar. 67. Tá certo. Nós vamos para o item 67, não é isso? Correto? Todos confirmam aqui. Para mim está mais difícil, porque agora eu estou acompanhando. Então, no meu controle é o item 67, é o processo 10.380.724.610/2010-17. O recorrente, a GR Indústria e Comércio de Roupas e Acessórios Limitada, ME, interessada a Fazenda Nacional. O relator do processo também sou eu. Bom, processo 67, deixa eu ver se eu estou com o processo correto. Gente, é o seguinte, exclusão do Simples Nacional, débitos. Esse aqui parece muito com aquele outro que eu apresentei, tá certo? Ele alega, questiona a legalidade do ato de exclusão, que não encontraria amparo na Lei Complementar 123. Parecido com o primeiro processo que eu apresentei hoje à tarde. E considera a pena imposta excessiva, né? Ele apresenta argumentos nesse sentido, tá ok? Então, basicamente é isso, e eu vou, com a autorização dos senhores, vou passar para o voto. Nesse caso, esse recurso é conhecido porque é um mandato de intimação, tá certo? O recurso deve ser reconhecido nos termos da determinação contida nos autos do processo judicial, mandato de intimação e sentença, que foi determinada a acolher o recurso voluntário. A recorrente alega de início que o ato de exclusão do Simples Nacional não encontra amparo na Lei Complementar 123, notadamente nos artigos 29 e 30 da referida norma, que contempla as hipóteses de exclusão de ofício e a pedido. Não restaria prevista a exclusão do contribuinte em razão da existência de débitos. Bom, senhores, aqui eu vou na mesma linha, né? Eu cito o artigo 17, 29 e 30, que eu citei há pouco tempo, tá entendendo? Mostrando que, de acordo com a lei complementar, a previsão legal para exclusão nessa hipótese, tá, ok? Da combinação dos três artigos. Porque ressalto depois que a relação tributária decorre de lei, tá certo? A atividade é vinculada. Por tal motivo, o presente voto se restringe a verificar se a autoridade administrativa corretamente aplicou ao caso concreto lei validamente editada, não tendo poderes para ajustar a penalidade imposta, no caso, a exclusão do Simples Nacional, a conduta adotada pela empresa. Ou seja, ele questiona o seguinte, ele acha que essa pena é bastante excessiva. Ele estava com débito, ele vai ser excluído do Simples Nacional e vai ser prejudicado, etc, etc. Por isso, citando isso, pelo fato da relação tributária ser decorrente exclusivamente de lei, eu coloquei, assim resta prejudicada a apreciação dos argumentos da defesa de que sua exclusão do regime especial praticamente condena a empresa ao fracasso, que os débitos não pagos não decorreram da vontade do contribuinte, mas sim da necessidade de honrar outros compromissos mais urgentes, e que se mostra, aspas, desarrazoada a pena imposta. Então, não tem como aplicar isso, respeita a posição do contribuinte, mas isso está fora da nossa área de competência. Destas, não tendo a recorrente apresentado elementos de prova capazes de demonstrar a incorreção dos motivos que ensejaram a sua exclusão do Simples Nacional, é de se manter o ato declaratório. Volto no sentido de negar provimento. Aqui também, gente, nesse som até mais simples, porque ele nem questiona o débito em si, né? Ele acha essa pena desarrazoada e que não haveria base legal, né? Base legal e não temos competência para entrar nesse mérito da questão em si, ok? Embora entenda bem a posição do contribuinte. Então, por isso que eu voto em negar provimento ao recurso voluntário. Senhores, mais uma vez, a palavra está facultada, é o processo 67, né? Desculpem o equívoco, no avanço de um processo. Eu acho que isso é tranquilo, não é uma matéria que esteja na nossa área de competência, a verdade é isso. Como todos se calaram, eu vou para a votação. Doutor Nelson. Acompanho. Doutora Gisele. Acompanho, relator. Doutor Alain. Acompanho, presidente.
Doutor Alexandre. Também acompanho, presidente. Doutor Eugênio. Com o relator, presidente. Jefferson. Acompanho o relator, presidente. Doutora Bárbara. Com o relator, presidente. Ok, gente. Então fica da seguinte forma o resultado. Acordam os membros do colegiado com unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi um processo bem simples. Senhores, nesse momento, nós encerramos os processos que estavam pautados para a sessão de hoje de manhã. Eu peço o apoio que encerre a gravação, logo em seguida nós vamos iniciar a sessão da tarde, ok? Por favor, doutora Val.